palavra para que tudo se transforme. Eu necessito ouvir tua voz, uma resposta do teu altar. Muitas palavras eu sei não vão determinar o meu milagre ou onde eu posso chegar. Apenas uma palavra do teu coração. Claudinha, graças a Deus agora está tudo bem. Deus esteve no controle a todo momento das nossas vidas. Na vida de Luiz. Luiz sofreu aquele infarto, mas graças a Deus ele fez o cateterismo e foi muito bem sucedido. E ele está muito bem, conversando, falando. Amanhã ele já desce para a enfermaria e eu vou poder ficar com ele o tempo que for necessário. Aí eu vou revezar com Marcinha. Mas ele está tudo bem, está tudo sob controle. Eu agradeço as orações, porque realmente Deus ouviu os nossos clamores, as nossas orações, porque foi um milagre. Luiz foi um milagre de Deus, que com 83 anos deu um infarto e grave que o médico falou, e em nenhum momento Deus deixou ele fora de si. Ele estava em todo momento lúcido, conversando, e foi muito bem tratado. Deus colocou pessoas certas, nas horas certas, no momento certo para socorrer. E foi abrindo o caminho, foi abrindo as portas, e olha, tudo se deu muito bem. Eu louvo a Deus pela vida do meu esposo. Eu agradeço e estou muito feliz. Graças a Deus. Eu acho que até no final de semana ele já vai estar em casa, em nome de Jesus. Um beijo, minha irmã. Dá um abraço no teu esposo que eu mandei em Eusébio. Passei um momento muito difícil na minha vida, mas valeu. Foi um despertamento. Beijo. A paz do Senhor, meus queridos. Está aí no Facebook. Vai ter estranhado um pouquinho que estava aqui só a imagem do estúdio, né? É que, na verdade, aqui eu estava passando um testemunho para vocês. Eu estou sozinho aqui na rádio, mas a gente vai dando um jeito para falar aí a palavra do Senhor. Amém? Então, só acertar aqui e convidar os irmãos da rádio para estar conosco. A paz do Senhor, meus queridos ouvintes. Agora a gente estamos junto aqui no Facebook, junto com nossos irmãos aqui do Facebook, para ouvir a palavra do Senhor. Deixa eu só acertar as coisas aqui para a gente fazer direitinho, né? Eu estava aqui, aquele testemunho que eu apresentei no início, aqui para o pessoal da rádio, às 16 horas, eu apresentei esse testemunho para o pessoal aqui da rádio. Do nosso cunhado, o senhor Luiz. Graças a Deus, o Senhor estendeu sua mão, tirou ele do leito da morte. Esse cunhado tão amado do Senhor, essa pessoa que aprendi, cada vez mais aprendo a amar, admirar. Maria Lúcia aí com a sua força, com sua fé também, orando e tendo a humildade de pedir oração, e nós oramos, se juntamos em oração, clamamos ao Senhor, e o Senhor ouviu o nosso clamor. Agora eu passei esse testemunho também aqui para os irmãos aqui do Facebook, e a gente vai estar, meus queridos, ouvindo a palavra do Senhor. Só que eu dar aquele abraço carinhoso, né, para os irmãos aqui que estão conosco, e a gente vai aqui, cada sábado a gente tem dedicado uma relaçãozinha de irmãos, porque são muitos, então não dá para falar o nome de todos, mas a gente vai falando aos poucos. Então vamos lá. A Lenice, olha, ela apresenta o programa no domingo às 8 horas, às 10 da manhã, aqui na Rádio Amiga FM 105,9, um bálsamo em sua vida. Então, meu querido ouvinte, esteja ouvindo aí domingo, das 8 às 10, um bálsamo em sua vida.
com a irmã Alenice, e tem um conjunto aqui de missionários, pastores, homens e mulheres de Deus que estão aqui para trazer uma palavra para você. A Fran Rezende, Samuel Victor, Maria do Livramento, Elizabeth Borges, Edicreuma Costa, Rolando Bueno, Francivaldo Silva, Edna Amélia, Dalva Leite, Andim MC, Pedro Itamar Costa, Fátima Souza, Melquisedeque, Sônia Rodrigues, Batista Lopes, Jairo de Lima, Antônio Palhares Ribeiro, Maria Martins, Antônio Dias, Graça Carvalho, Lourdinha Lemos de Carvalho, Luzia Mara da Mata, Márcia Marcato, Sabi Maia Rai, Roselane do Alexandre, Joelso Almeida, Felisberto da Silva, Jéssica Fernandes, Geva Silva, Maiara Camargo, Samuel Vieira, Paulo Fabrício Rodrigues, Branca Oliveira, Amanda Caroline, Rogério Santos, Paula Capão Redondo, está lá estudando com a minha esposa, presbítero Josmar Bispo, do Ministério O Brasil para Cristo, amém? Hoje, o abraço para os nossos irmãos queridos são esses, então que a bênção do Senhor esteja com eles. E eu convido os amados, o tema de hoje, meus queridos, é o apóstolo Pedro, do chamado à conversão. Tá lá, vamos pegar como fundamento aqui o versículo, Lucas, capítulo 22, do 31 ao 34, amém? Se você não tiver com a sua Bíblia, você anota, depois você pode estar lendo toda a passagem, lendo um pouco antes, um pouco depois, buscando outras palavras, para você poder confrontar com aquilo que será dito, amém? Então vamos lá, Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 31, diz assim a palavra do Senhor. Disse também o Senhor, Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos andar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Vou repetir, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. E ele lhe disse, Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse, digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. Até aí, meu querido. Senhor Deus, essa é a tua palavra. Não seja o pastor Eusébio a ministrar essa palavra, mas que seja o vosso Espírito Santo, Senhor, a ministrar, que vossos filhos, vossas filhas, Senhor, através dessa transmissão, dessa programação, possam compreender melhor a tua palavra e possam colocar em prática no seu dia a dia, Senhor. É assim que eu oro, em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Amém, meu querido? Simão Pedro, também chamado na Bíblia como Cefas, ou Simão Barjonas, vivenciou uma jornada de fé até a sua conversão. Essa jornada traz muitos ensinamentos para nós hoje em dia. Pedro trabalhava como pescador na região da Galileia. Ele e seu irmão André foram um dos primeiros discípulos a ser chamados por Jesus para seguir. Chamado de Jesus para Pedro veio logo após uma pesca milagrosa. Tente imaginar a cena narrada em Lucas, capítulo 5, do versículo 1 ao 11. Pedro e seus amigos trabalharam toda a noite, porém não conseguiram pescar nenhum peixinho. Ele deveria estar muito cansado, estressado por isso. Então chega um certo rabi, que ele não conhecia, e pede para Pedro afastar um pouco o barco da terra, para que ele pregasse a palavra de Deus. Após Jesus terminar de pregar, falou para Pedro ir até o alto mar e lançar as redes. O versículo 5 mostra que Pedro não queria fazer isso, mas fez em obediência à palavra de Jesus. O resultado foi uma pesca milagrosa, que espantou a Pedro e a todos que ali estavam. Então, Jesus chama Pedro para ser pescador de homens e ele o segue. Jesus disse, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. A partir daí, Pedro vivenciou muitos milagres que o Senhor operou. Meus irmãos, você tem obedecido a palavra do Senhor? Porque muitas vezes nós clamamos ao Senhor,
Senhor fala conosco, nos dá a direção, e o Senhor vem, tem a sua maneira de falar com cada um, ele não fala igual para todos, né? Mas fala, mas nós ouvimos, fazemos de conta que não é conosco, porque não vai de encontro com aquilo que queremos. Queremos fazer, muitas vezes, da nossa maneira, e aí quebramos a cara. Mas como fazer igual aqui Pedro, obedecer ao Senhor? Há uma pesca milagrosa, há milagre em nossas vidas. Amém? Aí fica a questão, depois de vivenciar tudo isto, havia motivo para Pedro duvidar de Jesus? Depois de vivenciar todos aqueles milagres, será que havia motivo para Pedro duvidar de Jesus? Eu, sinceramente, pastor Eusébio Galdino, acredito que não, pois ele presenciou os inúmeros milagres que o Mestre realizou. Também ouviu os ensinamentos de Jesus. Logo nos primeiros sermões, Jesus alertou os seus discípulos que sofreriam perseguição, que não seria fácil permanecer nele como ele. Jesus ainda ensinou que veio trazer transformação, quando disse aos discípulos que não entrariam no reino dos céus se as atitudes deles não excedessem a dos escribas e fariseus. Nós temos que ser diferentes, meus irmãos. Pedro e os discípulos receberam o poder do Senhor para curar enfermidades e expulsar demônios em nome dele. Os discípulos não só receberam o poder, como fizeram grandes maravilhas em nome de Jesus Cristo. E até hoje é assim, meu querido. Pedro ouviu Jesus falar algo que provavelmente marcou. Está lá em Mateus capítulo 10, versículo 32 ao 33. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei também diante de meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei diante do Pai. Você está entendendo, meu querido? Quem não é contra mim, quem não é comigo é contra mim, diz o Senhor. Está em Mateus capítulo 12, versículo 30. Pedro era um líder entre os discípulos devido à sua personalidade. Ele tinha coragem para questionar, assumir seus erros e tinha sede para aprender. Foi ele, o discípulo, que quis andar até Jesus sobre as águas. Quando os discípulos estavam no meio de uma tempestade, em um barco, viram alguém sobre as águas e acharam que era uma assombração. Mas em seguida, viram que era o Senhor Jesus. Então Pedro pediu a Jesus para que o chamasse a ir até ele sobre as águas. É interessante notar que Pedro não conseguiu permanecer sobre as águas quando veio um vento forte. Isso é uma representação da fé de Pedro. Ele acreditava em Jesus, mas um vento forte fazia com que ele tivesse sua fé abalada. Meu irmão, o vento forte tem abalado a sua fé? Um fato bastante importante foi quando Jesus perguntou aos discípulos quem eles achavam que ele era. Pedro foi o discípulo que reconheceu e afirmou que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus vivo. Em outro momento, Jesus, ministrando aos vários discípulos sobre a sua missão, não aceitaram e ficaram escandalizados, ao ponto de ir embora. Está lá em João, capítulo 6, versículos 66 a 67. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12, vocês também não querem ir? Olha a resposta de Pedro, versículos 68 e 69. Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Meu querido, e você? Já tem a certeza, a convicção que Jesus é o Filho de Deus? Ou ainda as mentiras, tudo as artimanhas do mundo ainda tem deixado em dúvida? Mateus 16, 21 diz, desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais sacerdotes, dos escribas, e ser morto, e ressuscitar ao terceiro dia.
Pedro tenta convencê-lo a não ir adiante. E Jesus o repreende, porque o Senhor repreende a quem ama. Porque o mesmo Pedro, que havia recebido a revelação de Deus, afirmando que Jesus é o Cristo, agora fala pela sua própria vontade. Após a última ceia, meus queridos, Jesus e os discípulos foram ao Monte das Oliveiras, e ele disse que todos se escandalizariam dele naquela noite, mas Pedro disse que jamais faria isso. Pedro tinha fé total em Jesus, e por isso afirmou com convicção que morreria por Jesus se fosse necessário. Em sua mente, Pedro estava certo de que faria tudo por Jesus. Porém, isso ainda não era uma verdade. Muitos de nós achamos que estamos prontos para vivenciar a eternidade, para morrer em nome do Evangelho de Cristo. Mas, meu querido, a palavra do Senhor que vai haver uma grande tribulação, uma perseguição mundial tão tremenda, que muitos o negarão. E muitos desses que dizem, Senhor, Senhor. Nesse mesmo episódio, Jesus disse a Pedro que intercedeu por ele para que não lhe faltasse fé, pois Satanás iria colocar a fé dele e dos discípulos em prova. Depois daquela mesma noite, Pedro negou Jesus 3 vezes antes do galo cantar e chorou amargamente. Quando lembro do que o mestre havia falado a ele, quando Pedro lembrou do que tudo que Jesus tinha falado para ele naquele momento, e ele que acabara de negar o Senhor por 3 vezes, como o Senhor dissera, ele chorou amargamente. O choro de Pedro não foi um simples choro, mas foi um choro amargo, pois ele entendeu naquele momento que era um grande mentiroso. Ele havia prometido para Jesus que morreria por amor a ele, porém o negou e jurou que não o conhecia. Irmãos, o que me chama a atenção nesse momento é ver que Pedro não perdeu o temor ao Senhor. Temor ao Senhor. Após negar a Jesus, o que mais importava era saber se o Senhor o perdoaria. Porque se Jesus não o perdoasse, não valeria mais a pena viver. E você, meu querido, qual tem sido a sua preocupação? Você tem se preocupado se o Senhor não te perdoar? Por isso Pedro chorou amargamente. Após Pedro ouvir das mulheres que Jesus havia ressuscitado, ele correu até o sepulcro e o encontrou vazio. Oh, glórias ao Senhor. Está lá em Lucas, capítulo 24, versículo 10 a 12. Após a ressurreição, Jesus apareceu algumas vezes, e somente na terceira aparição, a alguns discípulos, é que aconteceu o encontro que Pedro esperava ter com Jesus. Após uma pesca maravilhosa e um jantar do qual participariam mais alguns discípulos, Jesus chamou Pedro para uma conversa, e esse foi o encontro que mudou para sempre a vida desse discípulo. Do 21, do 15 ao 17. A partir desse momento, Pedro jamais deixou de amar o Senhor Jesus Cristo. Verdadeiramente. E finalmente estava pronto a morrer por Cristo. Você já teve um verdadeiro encontro com Cristo? A Bíblia não cita como Pedro morreu, mas evidências históricas. Por exemplo, Jerônimo, o historiador, diz que ele foi crucificado com a cabeça para baixo e os pés para o alto, a pedido dele mesmo, porque era, disse ele, indigno de ser crucificado do mesmo modo e jeito como fora o Senhor. John Fox, O Livro dos Mártires, página 21, 22. Conclusão, para concluir, meus queridos. Creio que em cima disto tudo que ouvimos, podemos concluir que quando Deus quer que o seu povo se converta dos seus maus caminhos, Ele está querendo uma mudança de direção, de atitudes, de pensamentos, de vontades, de sentimentos. Ele quer que deixemos para trás as atitudes de antes, que estão em desacordo com os preceitos divinos,
e passemos a viver uma vida diferente, ou seja, sermos uma nova criatura. Isso é fácil? Não. É claro que não. É extremamente difícil, porque se trata de uma luta constante, onde de um lado está a essência do caráter do ser humano e do outro a nova criatura que desejamos ser. Por isso, devemos ter sempre em mente que a conversão é um processo. É muito comum dizermos que já estamos convertidos, e não é verdade. Jamais estaremos totalmente convertidos, estaremos sempre em processo de conversão. Até Jesus voltar, meu querido. Busque conversão a todo momento. Busque mudar o seu pensamento, mudar a sua direção, de tudo, matar, né? Mortificar o velho homem a cada dia, porque o desejo, ele continua aflorando ali. E se você der liberdade, tudo que os passos que você deu em direção a Cristo vão por água abaixo. Como Pedro, naquele instante, quando ele caminhou sobre as águas. Quando a sua fé desfaleceu, ele quase morreu. O Senhor teve misericórdia, estendeu seu braço forte e o resgatou daquela situação. Porque o Senhor não desiste de nós. Nós mesmos é que desistimos de nós. Mas nesse momento, meu querido, eu quero te convidar a estar aí, orando, clamando. Se você compreendeu essa palavra, se você realmente quer viver uma nova vida no Senhor, eu te convido você agora a estar orando comigo, apresentando a sua vida diante do Senhor, daquilo que pode mudar o seu pensar, o seu caminhar, o seu agir e o seu falar. Senhor Deus, nesse momento, Senhor, conforme a tua palavra que foi ministrada nesse instante, que veio de encontro ao meu coração, eu que não compreendia bem, como um homem que viveu esses milagres todos, que presenciou o próprio Senhor diante dele, que pôde algumas vezes abraçar, ver o seu choro, seu sorriso, o seu olhar, esse olhar de amor, de misericórdia, de compaixão pelas almas que o Senhor Jesus Cristo lançava sobre as vidas, esse olhar transformador. Mas mesmo assim, esse homem que se dizia pronto a morrer por ti, Jesus, o negou 3 vezes. Perguntaram se o conhecia, ele disse que não. E nós hoje, Senhor, nós queremos nos apresentar diante do Senhor pedindo perdão, pois mesmo conhecendo essa história do seu filho, o apóstolo Pedro, nós cometemos o mesmo erro. Nós vivemos os seus milagres, contemplamos as suas maravilhas, contemplamos o seu amor, a sua compaixão sendo recaída sobre as nossas vidas, mas mesmo assim, Senhor, nós ainda temos o negado. Não só 3 vezes, muitas vezes diariamente, com a dura servir, com o coração duro, falando muitas vezes por remorso ou por emoção. Muitas vezes vamos num culto, vamos na tua casa, e o som, o louvor é tão lindo, é tão emotivo. Eu me emociono, levanto a minha mão, vou lá na frente, falo que eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Mas quando eu saio daquelas portas, eu continuo fazendo as mesmas coisas. Eu continuo me afastando de ti a cada dia, a renegando o seu nome, a envergonhando o seu evangelho. Muitas vezes até subo em cima do seu altar para ministrar a tua palavra, Senhor. Mas as minhas atitudes falam contrário ao que é desferido pelos meus lábios. Pelo meu lábio, pela minha boca, eu falo da tua palavra, eu falo dos teus mandamentos, teus preceitos.
do teu amor, da tua misericórdia. Mas quando eu vejo alguém necessitado, precisando de um abraço, de um carinho, de uma palavra, ou muitas vezes mesmo de uma parte financeira, Senhor, eu não pratico a tua palavra. Mas nesse momento, Senhor, apresento a minha vida diante do Senhor. Porque essa palavra veio de encontro a mim. Eu creio, parece que o Senhor está falando diretamente só para mim. Eu sei que o Senhor está falando para milhares e milhares de pessoas através dessa programação. Mas eu me coloco como sendo essa palavra direta para mim. Eu a recebo, Senhor Jesus. Transforma a minha vida. Transforma o meu falar, Senhor. Derrama da tua misericórdia sobre mim. Mesmo eu não merecendo, Senhor. Porque eu sei que eu não mereço. Mas eu coloco diante do Senhor. Que a tua palavra diz que a tua benignidade dura para sempre. Eu sei que o Senhor é um Deus justo. E eu clamo pela tua justiça, Senhor. Diante de um mundo caído. Diante de um mundo e um momento que vivemos onde as pessoas só maquinam mal diariamente. Que eu possa me preservar como um homem e uma mulher justa diante da tua casa. Louvando, exaltando, levando o teu evangelho. Se não for com palavras, mas for com atitudes. É assim que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, meu querido ouvinte. Que bênção do Senhor, né? Os irmãos aqui da rádio, eu vou estar preparando o louvor aqui. O Olhar de Jesus, Gerson Rufino. E os irmãos aqui da live, né? Do Facebook. A gente vai estar encerrando. Vou estar só me despedindo deles. Então, que a bênção do Senhor, meus que estejam com vós. Deixa eu só liberar o louvor. Então, Gerson Rufino. Opa! Aê, glória a Deus! O olhar de Jesus. E você, meu querido ouvinte, do programa Palavra Amiga, através do Facebook, né, da live, todos os sábados às 16h20, a gente entra em uma transmissão simultânea com a rádio, tem esse jogo de cintura, a gente transmite para os irmãos aqui da rádio e atinge, até pela internet você também pode ouvir a programação completa, começa às 16 horas, só acessar www.amigasp.com.br. Pode entrar no Google Play também, se quiser baixar o aplicativo da rádio, só digitar lá Rádio Amiga FM 105,9, já vai aparecer lá o aplicativo para você baixar. Você pode ouvir pelo seu smartphone, celular, tablet, tá? Seu dispositivo. Amém, meu querido? Eu quero agradecer mais uma vez a sua vida, dizer que foi um grande prazer estar contigo. Essa programação vai ficar gravada. Quando eu chegar em casa, eu vou colocar no YouTube lá também, para alcançar o máximo de pessoas. Se você gosta, tem aí entendido o que o propósito do Senhor através dessa programação e gostaria de estar compartilhando, fique na liberdade, meu querido. Isso é fazer a obra do Senhor também. Um beijo no coração, tenha uma semana abençoada. Você pode sentir falta da diaconisa Cláudia hoje, ela está lá nos estudos, né? Está lá empenhada em estudar. O irmão Endes está ajudando o pai no trabalho, também está fazendo os treinamentos. Então, o Senhor vai preparando, tudo tem o seu tempo certo. Mas, glória a Deus, estamos aqui, o Espírito Santo de Deus, mais uma vez, se fez presente. Então, tenha uma semana abençoada. Deus te abençoe. E não deixe de contar seu testemunho. Manda, grava no WhatsApp, ou manda pelo próprio Facebook para a gente. E eu vou ter o maior prazer de compartilhar com os irmãos. Amém? Pedir a sua licença para mim poder estar encerrando essa transmissão. Um beijo no coração. Deus te abençoe, meu querido, minha querida. Não é sonho, é realidade. Jesus está voltando, Ele vem de novo. Não é sonho, não é fantasia. Breve vem o dia do Senhor. Obrigado por você estar conosco no programa Palavra Amiga.
Esperamos a sua presença no próximo sábado. Sintonize a Rádio Amiga FM 105,9 ou pelo site www.amigasp.com.br. Se prepare, meu irmão, Jesus Cristo vai voltar. Se não estiver atento, para trás irá ficar. Se prepare, meu irmão, esse dia vai chegar.